Olá, queridos! Deus abençoe a todos nós. Estamos aqui para darmos continuidade ao nosso estudo do livro de Eclesiastes. Vamos estudar hoje o capítulo 9. Depois, se você está chegando agora nesse canal, está vendo somente esse como primeiro vídeo, vá ali na nossa playlist. Temos do capítulo 1, né? Vamos estar gravando agora esse 9 e já temos o capítulo 10. E em breve já vamos sair também o capítulo 11 e já vamos finalizar porque termina no 12. Então, corre aí, dá tempo de ver, estudar, poder meditar e fiquem sempre muito à vontade para comentar porque isso vai agregar, né, para conseguir compreender aquilo que pode melhorar, o que pode continuar também sendo bênção, tá bom? Vamos então, como eu sempre faço, primeiramente eu faço a leitura do capítulo todo e depois eu venho aqui fazendo os apontamentos, né, como uma forma de estudo mesmo, trazendo explicações e conforme também eu coloco, fiquem à vontade para depois nos comentários aprofundarem ou tirarem algum tipo de dúvida. É isso, queridos. Vamos aí em frente. Eclesiastes, capítulo 9. Vamos ler a partir do versículo 1, que diz assim: Tenho refletido sobre todas estas coisas para chegar à seguinte conclusão: os justos e os sábios, com seus feitos, estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, isso ninguém sabe. Ninguém sabe o que vai acontecer. Tudo acontece igualmente com todos. O mesmo acontece com o justo e com o ímpio, com o bom e com o mau, com o puro e com o impuro, com o que oferece sacrifícios e com o que não oferece, com o bom e com o pecador, tanto com o que faz juramentos, como aquele que tem medo de fazê-los. Este é o mal que há em tudo que se faz debaixo do sol. A mesma coisa acontece com todos. Também o coração das pessoas está cheio de maldade, está cheio de loucura enquanto elas vivem, depois rumo aos mortos. Para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada e não têm nenhuma recompensa a receber, porque a memória deles jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja, eles não existem mais. Eles estão afastados para sempre de tudo o que se faz debaixo do sol. Portanto, vá e coma com alegria o seu pão e beba com prazer o seu vinho, pois Deus já se agradou do que você faz. Que as suas vestes sejam sempre brancas e que nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Aproveite a vida com a mulher que você ama, todos os dias dessa vida fugaz que Deus lhe deu debaixo do sol, porque esta é a parte que cabe nesta vida pelo trabalho com que você se afadigou debaixo do sol. Tudo que vier às suas mãos para fazer, faça-o conforme as suas forças, porque na sepultura, que é para onde você vai, não há obra nem projetos, nem reconhecimento, nem sabedoria alguma. Versículo 11. Vi ainda debaixo do sol que os mais rápidos nem sempre ganham a corrida, que os mais fortes nem sempre vencem a batalha, que os sábios nem sempre têm pão, que os prudentes nem sempre têm riqueza, que os inteligentes nem sempre são honrados, mas que tudo depende do tempo e do acaso, pois ninguém sabe a sua hora. Assim como os peixes são apanhados na rede traiçoeira e como os pássaros que são pegos na armadilha, assim também os filhos dos homens se enredam no tempo da calamidade, quando esta cai de repente sobre eles. Versículo 13. Também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que me pareceu excelente. Havia uma pequena cidade onde moravam poucos homens. Um rei poderoso atacou a cidade, sitiou-a e levantou contra ela grandes rampas de ataque. Nesta cidade se encontrava um homem pobre e sábio, que poderia ter livrado a cidade com a sua sabedoria. No entanto, ninguém se lembrou daquele pobre. Então, eu concluí que a sabedoria é melhor do que a força, mesmo que a sabedoria do pobre seja desprezada e que as suas palavras não sejam ouvidas. As palavras dos sábios ouvidas em silêncio valem mais do que os gritos
de quem governa entre tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra. Mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Somente até aí. Esse é o capítulo 9. Capítulo 9, basicamente, eu dividi ele como se fosse em 5 partes, para que nós pudéssemos nos aprofundar nos assuntos que ele vem abordando. Ainda que nós possamos já compreender que isso é como se fosse um tratado filosófico refletindo sobre as questões da vida. E principalmente, nós temos observado no livro de Eclesiastes, que é exatamente a conclusão desse pregador ao observar tudo aquilo que ocorre debaixo do sol. E mais uma vez, já estamos aqui na fase final, mas é importante ainda recordar que essa perspectiva é a reflexão de Salomão, um rei que teve grandes riquezas, tudo a seu dispor, mas é uma perspectiva natural, para nos fazer enxergar as coisas que ocorrem aqui nesse mundo natural. Por isso, não é uma sentença de Deus sobre a nossa vida, mas acima de tudo, é aquilo que ocorre de forma natural para todos os homens. Nós sabemos, o sol nasce para justos e injustos. Sim, a flor mais bela, o perfume dela, não vai se encolher ou vai deixar de existir porque aquela pessoa é malvada ou é impura, injusta. Não. Então, aqui esse livro vem mostrando que ocorre com todos os homens, mas somente com a perspectiva natural. Mas eu sempre gosto de trazer, ao longo do capítulo, sempre essa perspectiva além do natural. Sim, existe algo que ocorre no natural, mas que bom que a nossa vida não é somente calculada a partir dessa vida passageira aqui. E é também essa reflexão que a gente pode ver ao longo do livro de Eclesiastes. Vamos então aos momentos aqui, que eu fui separando. Do versículo 1 até o versículo 3, parece até quando eu olho para minha Bíblia que foi muita coisa que foi falada, são apenas 3 versículos, mas ele é muito denso. Ele diz o seguinte, vou mais uma vez repetir, ler, para poder apontar. Tenho refletido sobre todas as coisas para chegar à seguinte conclusão. Os justos e os sábios, com os seus feitos, estão nas mãos de Deus. Se é amor ou se é ódio que está à sua espera, isso ninguém sabe. Ninguém sabe o que vai acontecer. Tudo acontece igualmente com todos. O mesmo acontece com o justo e com o ímpio. E aí ele vai dissertando, aquele que é certo e o que é errado, o mesmo acontece. Mas ele começou com algo muito importante. Os justos e os sábios, com seus feitos, estão nas mãos de Deus. Ainda que no mundo natural as coisas aconteçam igualmente para o ímpio e para o prudente, para aquele que é sábio e para aquele que é tolo, porque de fato acontece, a morte está aí à espreita de todos nós. Ninguém vai ter esse livramento, a não ser que Jesus volte antes. Mas se não for, todos nós passaremos pelo processo da morte, sendo justo ou injusto. E às vezes a gente, quando se depara com a morte, o que mais a gente fala é isso. Nossa, que injusto, era uma pessoa tão boa. Mas a morte é injusta e ao mesmo tempo é justa, porque é para todos. Não tem rico, não tem pobre, não tem alto, não tem baixo. Não tem justo, não tem injusto. Todos nós iremos passar por esse processo. E aí vem a reflexão de para onde nós iremos depois desse processo. Aqui ele está trazendo essa realidade para nós. Mas sim, existe algo que é precioso, que a gente às vezes passa desapercebido quando a gente começa a ver que tudo ocorre relativamente debaixo do sol igual para os justos e o injusto. A gente esquece que diferente do ímpio, do injusto, o sábio e o justo estão nas mãos de Deus. E não é que Deus não tenha controle sobre a vida do ímpio. Não, não é sobre isso. Mas é sobre o fato de que Deus protege. Estar nas mãos de Deus significa ser protegido por Deus. Deus está no controle da vida do sábio, daquele que é justo. E Deus, sim, entrega a si mesmo aqueles que são ímpios. Uma das coisas que é caracterizada pelo juízo de Deus é Deus abandonar esse homem para as suas próprias vontades e para as suas próprias paixões. Então, aquele que é justo, aquele que é sábio, não está abandonado por Deus para viver suas próprias impurezas e suas próprias vontades. Pelo contrário, está nas mãos de Deus, sendo guardado por Ele. Amém? Então, apesar de não ser isso que parece que a gente está vendo, parece que não tem diferença alguma, porque tudo acontece igual, mas é tudo aqui na perspectiva natural.
Porque, de fato, mais uma vez eu falo, se o ônibus está sendo assaltado, todos nós vamos ser assaltados. Às vezes a gente conta testemunho, mas eu não fui, glória a Deus. Mas também as coisas acontecem para todos nós. A gente não pode pensar que isso é a ausência de Deus. Não, isso é as consequências de nós estarmos num mundo caído. Que não é o projeto original de Deus esse mundo. Esse mundo nós vemos injustiças exatamente porque é o mundo aqui debaixo do pecado, das consequências do pecado. Então é importante a gente trazer essa perspectiva. E mais uma vez, isso é debaixo do sol. E aí Salomão também faz um apontamento importante para nós, que muitas vezes nos sentimos os justos e os sábios. Ele dá mais uma indicação do coração humano. Ele fala assim, ó, versículo 3, a parte final. Também o coração das pessoas está cheio de maldade, está cheio de loucura enquanto elas vivem, depois rumo aos mortos. Então a gente também se acha, né, os justos, daqueles que precisam de um tratamento especial. Mas quando nós estamos também nas nossas próprias mãos, o coração das pessoas é cheio de maldade. Mais uma vez, lembrando, a palavra do Senhor diz que o coração humano é enganoso, desesperadamente enganoso. Então, que nós venhamos refletir acerca do engano dos nossos próprios corações, sabermos que nós erramos e que, apesar da gente estar vendo injustiças nesse mundo natural, também as coisas acontecem para todos, né? Para bom e para mal, mas muitas vezes nós também somos os maus da situação. Já parou para pensar nisso? Às vezes, né? A gente não quer pensar sobre isso. Tem uma frase que é muito, eu não vou dizer que é dura, mas é verdadeira e nos traz a realidade da nossa natureza pecaminosa. Que diz assim, se Deus é bom, então por que as pessoas boas nessa terra, elas sofrem, elas passam por problemas? E aí a frase, se eu não me engano, é do pastor José Marbessa, ele diz, só teve um que foi bom, que pisou nessa terra, e ele se entregou. Bom mesmo, queridos, não sou eu nem você. Bom mesmo é Jesus. E ele se esvaziou da sua glória, decidiu vir aqui até entre nós, e ele se entregou naquela cruz. Só ele é bom. Nós, sim, falhamos, mas é claro, a gente está lendo aqui a palavra e ela mesma vai nos dizer que existe a diferença entre o ímpio e o justo, mas lembrando que não é essa justiça de perfeição que nós temos. Então, se eu me recordo que eu não tenho essa justiça de perfeição, quem sou eu para julgar um Deus que é perfeito e é totalmente justo? Como a gente se permite falar dessas frases? Se Deus existe, então por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Deus existe sim, e coisas ruins acontecem com todos nós que também temos muitos momentos ruins. Mas pela graça de Deus, até nós que somos ruins, também somos favorecidos com o sol, com o abrigo, com o alimento, com respirar, com tantas bênçãos que nós não poderíamos comprar, mas nos é dada graciosamente pela misericórdia de Deus. Então, já quero começar esses minutos iniciais trazendo tudo aquilo que a gente vai ler, e às vezes a gente já fica, tadinho de mim, eu sou tão legal e esse mundo cruel, que a gente venha lembrar que até esse mundo aqui, na verdade, é uma oportunidade de Deus para a salvação. Porque lá no Jardim do Éden, a sentença era a morte. E sim, nós morremos espiritualmente, mas Deus nos deu a oportunidade, enviando o seu Filho, para que então, através dele, nós tenhamos a vida eterna. Então nós estamos aqui não como pobres coitados, nós estamos aqui como pessoas que têm acesso ao sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado e nos dá uma nova oportunidade de buscar ao Senhor. E aí sim, não seremos mais justos no parâmetro humano, nós seremos justificados na justiça, na retidão de Deus. O sangue de Jesus também nos justifica, nos faz sermos retos, íntegros na presença dele. Amém? Falei muito, talvez você possa dar uma viajada, não tem problema. Volta depois e ouça mais uma vez. Ainda que isso te confronte, ainda que você não tenha gostado daquilo que eu falei. Mas a gente precisa trazer a realidade. Bom é Deus. E tudo aquilo que nós passamos nessa terra, ainda que não tenhamos sido nós que plantamos inicialmente, né? Mas Adão é o nosso pai. E então, todos nós, infelizmente, passamos por momentos ruins. E coisas boas e ruins acontecem com todos, os justos e os injustos. Mas Salomão aponta para a recordação do nosso coração. Então, venhamos refletir acerca disso. Continuando aqui, versículo 4. Para aquele que está entre os vivos, há esperança,
Porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada e não têm nenhuma recompensa a receber, porque a memória deles jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja, eles já não existem mais. Eles estão afastados para sempre de tudo o que se faz debaixo do sol. Então, queridos, ainda assim, no meio dessas injustiças, para nós que estamos vivos, temos vida, há esperança. A esperança para reconhecer Jesus, a esperança para mudar, a esperança para se alegrar e a esperança também, mesmo nas nossas fragilidades, porque quando a gente vê um leão e um cachorro, não temos dúvidas de quem é o mais forte. Mas a questão não é só quem nós somos, mas apesar das nossas fragilidades, o cão pode ser mais fraco, mas se ele está vivo, ele já está no lucro. Não adianta nada um leão morto. Então não adianta também a força, o poder na morte, porque na verdade tudo isso se perde diante da morte. Então vamos aproveitar, no lugar de ficar se comparando com o outro, né? A gente aproveite quem nós somos, porque Deus tem, ainda que seja um cão, mas se ele está vivo, tem uma esperança, tem mais possibilidades do que para alguém que já morreu. Você está vivo, então você tem sim propósitos, sonhos, você tem coisas a realizar. Não fique pensando que você deveria ser um leão, mas fique vivendo a sua realidade. Obviamente querendo avançar, crescer, mas viva a sua realidade, porque só o fato de você estar vivo, você tem esperança. Eu tenho esperança. Eu tenho coisas a realizar para manifestar nessa terra. E ele continua exatamente trazendo essa perspectiva. Então, se eu estou vivo, se eu tenho realmente o privilégio do meu respirar, da minha existência, do meu pensar, eu estou melhor do que muita gente. Não importa quem tenha sido o Todo-Poderoso, ele já passou, ele morreu. Eu estou viva, então eu já estou muito mais no lucro. Pense na pessoa mais sensacional que pisou aqui nessa terra. A mais sensacional de todas, eu pensei Jesus, e ele está vivo. Mas fora isso, os demais passaram por essa terra e já não estão mais aqui. Eu tenho um lucro na frente deles, você tem. É isso, você está vivo, então vá viver. E é isso que Salomão mostra aqui para nós. Vamos aproveitar a nossa vida. A morte é certa, mas enquanto a vida existe, vamos aproveitar essa vida. Ele começa a dizer a partir do versículo 7. Portanto, já que nós iremos partir e não tem nada para se viver no mundo dos mortos, quem está morto não sabe nem que está morto, não tem consciência, não tem nada, né? E aqui ele está falando da morte natural, claro, né? Nós temos a vida eterna, mas ele falou, morreu, não tem nada para se fazer mais. Aí ele vem trazendo, portanto, vá, coma com alegria o seu pão, beba com prazer o seu vinho, pois Deus já se agradou do que você faz. Que as suas vestes sejam sempre brancas e nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Aproveite a vida com a mulher que você ama, todos os dias dessa vida fugaz que Deus lhe deu debaixo do sol. Porque esta é a parte que lhe cabe nesta vida, pelo trabalho com que você se afadigou debaixo do sol. Tudo que vier às suas mãos para fazer, faça-o conforme as suas forças, porque na sepultura, que é para onde você vai, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Querido, então, se você está vivo, eu estou vivo, vamos viver de verdade. Coma, beba, ou seja, o pão que você tem, vai lá, né? O seu alimento, se alegre com ele. O vinho que representa, de fato, a alegria, né? Então, coma, beba com alegria, tenha essa alegria. Mas também ele faz um alerta, que as suas vestes sejam sempre brancas. Que nesse momento de aproveitar a vida, que venhamos manter as nossas vestes brancas, a nossa integridade. As pessoas confundem muito aproveitar a vida com viver uma vida banal. Hoje eu estou aproveitando, né? Galera, pego todos, vivo uma vida, né, sem valorizar as pessoas, vivo uma vida passando as pessoas para trás. Só se vive uma vez, e aí vou viver na esbórnia. Não. Nesse momento em que você vai aproveitar o que é seu, porque ele começa dizendo aqui, você aproveite o seu pão, a sua bebida. Não é aproveitar nada do outro, não é tirar nada do outro. E nesse processo de aproveitar, que as suas vestes sejam brancas. Que as minhas vestes sejam brancas, que eu seja íntegra. Eu aproveite sim, faça tudo com muita alegria, com muito entusiasmo,
mas sem atropelar ninguém, sem passar por cima de ninguém. Que as minhas vestes sejam brancas, que as suas vestes sejam brancas e que nunca falte óleo sobre a sua cabeça. O óleo ali significa a presença de Deus, a unção do Senhor sobre nós. Que nunca nos falte em aproveitar a vida essa presença e essa integridade. E ele fala das coisas naturais dessa vida. Aproveite a vida com a mulher que você ama, todos os dias dessa vida fugaz que Deus lhe deu debaixo do sol. Aproveite a sua família. Você tem aproveitado a sua família? Aproveite isso. Às vezes a gente quer casar, quer construir família, mas aí o trabalho rouba você aproveitar aquilo que você deseja, aquilo que você tanto queria. Ou então as tarefas, o cansaço, o impulsionar desse mundo que mostra pra gente que a gente precisa de tantas coisas que muitas vezes nós não precisamos. Vivemos num mundo de forma que vai nos mostrando muitos vazios materiais para fazer com que nós venhamos buscar as coisas terrenas e esqueçamos das coisas que realmente valem a pena. Salomão, que tinha tantas coisas e que infelizmente não aproveitou de fato todas as coisas, aproveitar para a glória de Deus, porque ele teve mulher, teve muitas, mas no final não aproveitou para se conectar, para ter um relacionamento profundo. Ele mesmo está dizendo isso com a própria consciência daquilo que ele não viveu, que ele deixou passar. Aproveite a vida com a mulher que você ama todos os dias dessa vida fugaz. Essa vida vai passar, mas aproveite enquanto Deus te dá essa oportunidade. E tudo que ele continua, porque esta é a parte que cabe nessa vida pelo trabalho que você se afadigou debaixo do sol. E tudo que vier às suas mãos, faça conforme a sua força, porque na sepultura, que é para onde você vai, não há obra, não há projeto, não há nada. Tudo que vier, Deus não quer que nós façamos além das nossas forças. Deus não quer que nós fiquemos estressados. Eu já falei aqui em outros vídeos, existe um mal do século que é o burnout, que é o excesso. Isso não foi Deus que pediu. A Bíblia nos ensina a fazermos na proporção das nossas forças. Faça com excelência. Tem uma frase que diz, todas as coisas, como é que eu me recordo? Excelência para todas as coisas e todas as coisas para a glória de Deus. E não é glória de Deus eu ficar extremamente exacerbado, descabelado. Obviamente, ao viver essa matéria que se cansa, então vamos ter momentos de cansaço, ok. Mas qual é o nível que eu estou? Que nós façamos com a nossa força, mas não além também das nossas forças. Mas para aquele que é preguiçoso, deve estar ouvindo isso daqui pensando, é por isso. Deixa eu chegar e deitar aqui na minha rede e ficar tranquilo e calmo, deixa eu aproveitar. Não. Também preguiçoso, não é para você ficar na sua preguicinha, não. Porque ele está dizendo, o que vier às suas mãos, faça conforme as suas forças. Tem força aí, não tem só preguiça, comer, beber e dormir, não. Tem aí atividade, então vai para cima, ok? Então que nós venhamos nos atentar a isso. Tudo que vier à nossa mão, façamos com todas as nossas forças. E aí eu me recordei de um texto bíblico que vem falando exatamente sobre a excelência. Vai aí, já separa na sua Bíblia, eu separei na minha. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11, parte B. Aqui o apóstolo Pedro, ele está direcionando a igreja a fazer com excelência aquilo que Deus colocou na mão de cada um, segundo as suas obras, segundo os seus dons. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11, parte B, diz: se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Então, querido, se nós fazemos algo, que nós façamos com toda a nossa força, e isso vai redundar em glória para o nome do nosso Deus. Então, excelência para todas as coisas para a glória de Deus. Então, veio a sua mão, faça com todas as suas forças, nem a menos e nem a mais. Porque, de fato, quando a gente morrer, todas essas coisas aqui passarão. E continuando aqui, ele, a partir do versículo 11, ele fala mais uma vez, de algumas injustiças que ocorrem. Aqui nesse mundo nós não teremos, eu fiz algo correto e na mesma medida eu irei receber. Infelizmente não é assim. Depois a gente vai ler, em Apocalipse, sobre as recompensas, porque acho que é importante nós venhamos gravar isso na nossa memória, que também não é só perda, a recompensa, mas que vem da mão de Deus, debaixo do sol, nesse mundo natural, conforme ele falou, nem sempre o mais rápido ganha a corrida, nem sempre
né? O mais forte vence a batalha. Isso também nos faz refletir que não é somente sobre uma circunstância. Eu tenho a melhor, né? Eu sou o mais forte, mas eu tenho a melhor estratégia. Eu sou aqui, né? Conforme ele falou, o mais rápido. Mas eu, além de ser o mais rápido, eu planejei corretamente. Então não vale, é por isso que as coisas não são, né, diretamente proporcionais. Eu sou mais rápido, é óbvio que eu vou ganhar. Eu sou o mais sábio, então eu vou ter todas as coisas. É também necessário a gente saber como temos utilizado as coisas que nós possuímos. Porque nós vemos às vezes pessoas que não são tão sábias assim ocupando lugares mais altos. Pode ter duas perspectivas. Uma, que quem estava no governo deu espaço para o tolo, e isso vai redundar em coisas ruins para essa pessoa, né, para quem chegou e deu esse cargo, porque vai ter prejuízo, mas também pode ser porque aquele que não era tão sábio, ele se preparou mais. Eu acabei de recordar aqui, né, do Cristiano Ronaldo. Muitas pessoas dizem que, de fato, nós temos aqui no Brasil, tivemos o Ronaldinho Gaúcho. Olha, que homem, eu pouco entendo de futebol, mas não tem como olhar para ele, jogar e dizer, uau, como ele é bom, isso é um dom de Deus, ele faz um show, um espetáculo. Mas ele continua em alta? Não, porque apesar dele ser uma pessoa extremamente talentosa, ele não utilizou esse talento dele, ele tá vivendo bem e tudo mais, mas ele não permaneceu ali naquela mesma pegada. Agora você vê que o Cristiano Ronaldo, poucos vídeos eu vi dele, nunca vi ele jogar, ele joga bem, ok? Antes que os fãs de Cristiano Ronaldo venham me atacar. Mas quem é o que é melhor? Cristiano Ronaldo ou Ronaldinho Gaúcho? Ou o fenômeno que nós tivemos, né? O Ronaldo. Brasileiro, nós temos aqui os dois muito bons. E aí eu tô falando meio que da mesma época, né? Não vou aqui falar de Zico, Pelé e etc e tal, não é sobre isso. Mas alguém que não era tão bom assim está em evidência, tem grande influência, porque ele, apesar de não ser o melhor nesse quesito ali, ele pegou o que ele tinha, ele estudou, ele trabalhou, ele se dedicou e aí sim ele cresceu. Ele não tinha essa aptidão natural como é perceptível que se tem o Ronaldinho Gaúcho. Mas ele não chegou e ficou ali, ó céus, ó terra, ó azar, não sou o melhor nesse momento. Ele foi lá e buscou se especializar, se dedicar, é um homem dedicado, enfim. E por isso é extremamente, tem um sucesso extraordinário. Não somente na área do futebol, mas com outras áreas também. Entendeu? E aí às vezes a gente pode olhar isso e pensar, não foi o mais rápido que ganhou a corrida. Não foi o sábio, que injustiça. Mas também vamos refletir como temos executado os dons que nós recebemos. Porque às vezes alguém que pode parecer que inicialmente não é tão habilidoso como nós, vai chegar e vai receber aquela recompensa. Por quê? Está se dedicando mais do que nós, que estamos acomodados no dom, naquilo que eu nem me esforcei muito e já fluiu. Ok? É uma perspectiva para nós pensarmos. E o texto aqui vem falando, trazendo aqui para o texto novamente, porque apesar desse exemplo que eu tenho dado ser bom, não é exatamente aquilo que é a aplicação desse texto, porque ele vem dizendo, e isso, né, que nem sempre essas coisas acontecem, nem sempre aqueles que são mais inteligentes são honrados, pois ninguém sabe a hora. E aí ele está trazendo essa perspectiva o quê? Às vezes nem dá tempo dessa honra chegar à vida dessas pessoas, porque a nossa vida é passageira. Assim como ali o peixe é apanhado pela rede, né, peixe é mais um dia comum quando alguém o pesca. Ali, né, conforme diz o pássaro, é só mais um dia quando ele chega e cai numa armadilha. E para nós pode parecer só mais um dia. Eu estou fazendo o que é certo, eu sou sábia, eu me preparo e a calamidade vir sobre nós, porque o dia mau vem para todos. E aí não vai ter tido tempo daquela recompensa chegar entre nós. Aqui nessa terra isso acontece. É ruim, né? Não é bom, não. Mas, mais uma vez, é aquilo que acontece aqui, nessa terra. Mas que bom que temos uma esperança, porque a nossa vida não se resume aos dias que passamos nessa terra. Mas que nós possamos também
sair do lugar de coitadinhos, né? E compreendermos que apesar de nessa terra a gente passar por momentos difíceis, há valor em nós chegarmos e termos feito o que é certo, há valor em termos vivido, né, com sabedoria. Porque para pensar, essa pessoa foi ceifada, sim, abruptamente, a calamidade chegou sobre ela, mas quando foi olhar a vida dessa pessoa, ela foi sábia, ela chegou e foi forte, ela aproveitou aquilo e teve esse reconhecimento de saber quem ela era nesse quesito, em cada área, em cada dom que ela recebeu, ok? Continuando aqui. E aí ele vem finalizando já a partir do versículo 13, falando sobre a questão de... Também vi este exemplo. Ele começa a falar de um homem. Eu vou dar uma pausa aqui rapidamente. Voltamos, porque eu tive que pausar rapidamente por causa do áudio de uma outra música que entrou. Mas vamos continuar aqui. Estamos já nessa parte do versículo 13 em diante, que Salomão ele está falando sobre, contando uma história, que uma cidade pequena tinha nessa cidade um homem muito sábio, mas ele era pobre. E essa cidade foi atacada por um rei muito poderoso. E essa cidade poderia ter sido protegida pela sabedoria desse homem pobre. Mas por quê? Ninguém lembrou desse homem, muito provavelmente por causa da sua posição social não ser elevada. Aquela cidade sofreu. Eles não utilizaram o recurso que eles possuíam, porque o coração e a memória deles estavam em outra coisa. Mas aquele homem pobre, porém sábio, teria a capacidade de se sobrepor a um rei forte e poderoso, porque a sabedoria é melhor do que a força. Ele chega e fala exatamente sobre isso aqui, ó. Então eu concluí que a sabedoria é melhor do que a força, mesmo que a sabedoria do pobre seja desprezada, as suas palavras não sejam ouvidas. As palavras dos sábios ouvidas em silêncio valem mais do que gritos de quem governa entre tolos. O mundo pode desprezar a sabedoria, pode nem reconhecer a sabedoria, mas a quem reconhece e ter sabedoria é muito melhor. Melhor é a sabedoria, versículo 18, do que as armas de guerra. Mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Então a sabedoria ela se sobrepõe a armas de guerra. A sabedoria ela nos leva para lugares que a nossa força às vezes não levaria. Mas aqui, por não terem reconhecido, essas pessoas perderam. Então acabou que teve o que? O governo entre tolos. Então, mas a sabedoria era melhor. E aí ele vem dizendo, assim também como a sabedoria é muito poderosa, é uma bênção, ela vence até armas de guerra, mas também um pecador, ele destrói muitas coisas boas. Sabedoria eleva, mas o pecado ele destrói. Mais uma vez, às vezes um pequeno detalhe vai chegar e vai fazer um grande estrago. Que nós possamos vigiar, que nós possamos nos guardar para não vivermos uma vida banal e desprezando a sabedoria, porque ela vale muito, ela tem muito poder sobre nós. E aí a gente precisa lembrar que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Não existe sábio verdadeiramente se não houver o temor a Deus, a nossa perspectiva para além desse mundo debaixo do sol, mas sim uma sabedoria que nos leva a olharmos para o alto, para cima. Esse capítulo aqui vem falando muito sobre essa injustiça e eu quero até finalizar com outros textos para equilibrar a nossa perspectiva, né? Porque quando a gente só lê debaixo do sol, existem muitas injustiças, mas nós precisamos lembrar que nós estamos para além disso. Lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, vem dizendo que os injustos não herdarão o reino dos céus. Então há valor na nossa justiça, em andarmos retamente, com integridade, porque aquele que é injusto pode até receber a mesma recompensa que nós aqui nessa terra, mas no mundo por vir, não. Eles não herdarão o reino dos céus. Outro versículo vem falando lá em Romanos, capítulo 1, versículo 18. Deus, ele se opõe à injustiça. Deus não está indiferente às injustiças, de forma alguma. Ele ainda diz,
A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da injustiça suprimem a verdade. Deus não está alheio à injustiça. Ainda que tudo possa parecer que está acontecendo de modo igual para o justo e o injusto, há uma justiça e um juízo de Deus, e a ira dele vai se revelar contra essas injustiças. E eu finalizo trazendo à nossa memória que a recompensa, sim, exatamente desse Deus. Aqui em Apocalipse, o Senhor está trazendo, através da vida de João, da revelação que João está tendo, correção para a igreja, correção para essas 7 igrejas. E então, esse Deus que corrige é um Deus também que ele chega e nos dá a oportunidade. Mais uma vez lembrando, a esperança para quem está vivo. Para o morto é que não há mais esperança. Morreu é que segue-se o juízo, não tem mais esperança. Mas para aquele que está vivo há esperança. E há uma esperança para aquele que está vivo também no mundo por vir. E aí vem aqui, eu quero finalizar trazendo a sua memória, que Deus, ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele recompensa. Sim, ainda que diante do mundo, diante aqui do mundo natural, haja muitas injustiças, há uma recompensa que vem das mãos de Deus. E eu vou lendo aqui, você depois anote, quais são as recompensas que nós vemos aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 2 e 3. Então, Apocalipse, capítulo 2, versículo 7, vem aqui falando, a recompensa da igreja de Éfeso. Versículo 7 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. A árvore da vida nos dá o quê? A vida eterna. Ao vencedor, ele terá a vida eterna. Ele poderá se alimentar da árvore da vida. Lá em também Apocalipse capítulo 2, agora versículo 11, falando da recompensa da igreja em Esmirna, diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo nenhum sofrerá dano da segunda morte. Qual é a segunda morte? É a morte eterna. Ir para o inferno. O vencedor, aquele que vai ser recompensado por Deus não diante das suas obras para salvação, mas diante das suas obras para galardão. Nossa salvação nós não compramos, mas por meio das nossas obras nós temos recompensas do céu. E ele está dizendo sobre essas recompensas: aquele que perseverar, aquele que continuar, ele vai chegar e não vai sofrer a segunda morte. E ele continua, então, capítulo também 2, a partir do versículo 17, diz: agora para a igreja em Pérgamo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Deus tem um novo nome para nós, uma nova identidade em Cristo Jesus. Mas esse é o vencedor, perseverante. Então não deixe que as injustiças desse mundo apaguem, tire o brilho e a expectativa da recompensa certa que virá da mão do Senhor. Continua então aqui para a igreja de Tiatira, o versículo 26 do capítulo 2. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as governará, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi a autoridade do meu Pai, eu lhe darei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então Deus nos dá autoridade quando Ele vier nos recompensar por nós permanecermos, mesmo nesse mundo injusto. Tem justiça de Deus, tem recompensa do Senhor. Continua, capítulo 3, versículo 5. Ali recompensa a igreja de Sardes. O vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mais uma vez, que lindo! O nosso nome não será apagado do livro da vida, e nós ainda teremos a alegria de ouvir o próprio Deus falar o nosso nome. O Senhor Jesus, aqui é o Senhor Jesus
vai falar, proferir o nosso nome diante do Pai. Isso me fez lembrar isso me emociona, de Mateus, se eu não me engano é o capítulo 24, que vem falando, né, o que nós receberemos de recompensa. E o Senhor Jesus dirá para nós: vinde a mim, benditos de meu Pai, entra no gozo que está preparado para vós, desde a fundação do mundo. E ele diz também, né, porque eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber, eu estive nu e vocês me vestiram, eu fui preso e vocês me visitaram. E vocês dirão: quando foi que eu fiz alguma coisa dessas para o Senhor? Quando vocês fizeram para um desses pequeninos, vocês fizeram para mim. Então a recompensa de nós ouvirmos, vinde a mim. Não ouvirmos, apartai-vos de mim, malditos, e vá para o fogo eterno. Mas para esses é para aqueles que são injustos. Então a vida aqui nessa terra tenta roubar de nós a alegria e a expectativa das nossas recompensas, porque aqui a gente infelizmente vê muita falta de recompensa para aquilo que é correto. Mas Deus vê tudo aquilo que nós fazemos. Às vezes a gente não percebe, mas Ele diz: você fez quando você fez para um dos pequeninos, eu vi. Eu estava lá, eu estava recebendo quando você estava fazendo. Então que nós façamos tudo aquilo que vier às nossas mãos com toda a nossa força, com alegria, porque tem recompensa para nós. E então, mais uma parte aqui falando de outra recompensa, a igreja de Filadélfia. Filadélfia, é isso mesmo. Capítulo 3, versículo 12. Ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mais uma recompensa. Olha só tudo aquilo que nós iremos vivenciar na presença do Senhor, porque permaneceremos fiéis. Aqui não é para aqueles que foram até a página 2, não. Aqui é para aqueles que permaneceram, tem recompensa do céu. Ele continua, capítulo 3, versículo 21, para a igreja de Laodiceia. Versículo 21. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Estaremos assentados com o Senhor, nas regiões celestiais, no seu trono. Que bondade de Deus! Então que isso nos traga a alegria necessária, a motivação necessária para nós continuarmos perseverantes. Não porque os homens e não porque essa terra que vai nos recompensar e dizer: nossa, que lindo, que sensacional. Que nós tenhamos a medida certa, não é viver uma vida também só na chicotada, achando que esse mundo é injusto mesmo, nada vai acontecer para mim. Não, a gente recebe sim momentos que as pessoas reconhecem, mas se o meu coração está só nesse lugar, eu vou definhar, eu vou desfalecer. Que o meu coração mesmo, a minha expectativa plena de alegria esteja na recompensa que vem do céu, porque ao vencedor, ele sim terá recompensas dadas pelo próprio Deus. Aqui, quando nós somos vencedores nessa terra, tentam roubar a nossa alegria, existem injustiças, existem, coisas que saem do nosso controle, mas a nossa vida, o justo, continua no controle de Deus. O justo, sabe, está nas mãos do Senhor. Lembre-se disso. Quem está no controle da sua vida não são as circunstâncias e nem a falta de honra humana, mas quem está no controle da sua vida é o Senhor. E aquele que perseverar até o fim, ele sim vai recompensar. Amém? Que o teu coração se encha dessa alegria. Eu finalizo esse capítulo 9, que fala sobre tantas injustiças que às vezes pode tirar o nosso brilho, mas é importante a gente lembrar. Nessa terra a gente precisa ter maturidade para saber que passaremos por aflições. Jesus falou: no mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo, porque alguém no final vai te reconhecer aqui nesse mundo. Não, ele diz: tem de bom ânimo, porque eu venci. E aquele que vencer com ele, aquele que permanecer com ele, também será recompensado. Amém? Eu finalizo aqui o capítulo 9, essa reflexão sobre o capítulo 9, esse estudo. Teremos mais, daqui a pouquinho, capítulo 11 vai estar aí sendo lançado, que você possa ouvir, possa ser edificado. E se você for ouvir isso aqui depois desse estudo, vai estar na ordem certinha aí, então não se preocupe. Você vai ver depois o 10 e depois o 11. É isso, queridos. Que Deus abençoe a nossa vida rica e abundantemente. E obrigado a todos que têm participado e têm ficado aqui comigo
porque isso também motiva bastante. Um grande beijo a todos.